Meus amigos, boa noite. Eu sou Rosália Romão e para mim é uma alegria estar aqui na semana, no mês, na verdade, de gratidão a Jesus, do Centro Espírita Discípulos de Jesus, e com a incumbência, uma alegre incumbência de falar um pouquinho, de pipocar um pouquinho sobre o Jesus histórico. O Jesus histórico que é pouco abordado nas nossas casas espíritas, Nós sempre ficamos mais atentos ao Jesus no aspecto místico, no aspecto religioso, e não damos tanta vazão a todo esse percurso histórico, ao contexto que envolvia Jesus, que é uma figura por si só bastante histórica, Vivemos num mundo ocidental que é dividido entre antes e depois do surgimento de Jesus na Terra. Então, só por isso a nossa curiosidade histórica já deveria estar um pouquinho mais aguçada, Mas nós espíritas não temos o costume de debater sobre a historicidade do homem Jesus, Muitos de nós até falam, não me importa como ele foi, o que aconteceu na passagem dele na Terra, me importa o que ele fez, o que ele deixou de legado. E aí é que vem a grande questão. Jesus, homem, ele faz parte de um contexto e ele é revolucionário dentro do contexto histórico. Então a revolução amor, que a gente lê lá na Lei de Amor, no Evangelho, no item 8, escrita por Lázaro, que Jesus silencia os leões nos corações tão ébrios de esperança, Jesus estremece as nações ao pronunciar a palavra amor. E a gente aprende que o Espiritismo ele dá um novo estremecimento ao trazer a palavra reencarnação. Olha que interessante, Pensar nesse homem, nesse sujeito histórico que modifica a humanidade é muito importante. E para a gente pensar nesse sujeito, afinal de contas, nós fazemos parte de um grupo religioso, o grupo espírita, que valoriza na doutrina espírita o seu tríplice aspecto filosófico, científico e religioso, com conteúdos morais, chamados por Kardec de regras de bem proceder, Se nós valorizamos esse conteúdo moral, se nós pensamos nessa humanização de Jesus, essa grande divindade para todos nós precisamos acessar esse contexto, esse tempo e esse sujeito que modificou a história da humanidade. No Livro dos Espíritos, na questão 625, uma das menores respostas dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, os Espíritos respondem, para lhe servir de guia, de modelo, os Espíritos respondem: vede Jesus. Eles não falam que não houve espírito mais perfeito anterior ou haverá espírito mais perfeito depois. Isso é uma análise nossa, enquanto espíritas, sobretudo lendo o capítulo 15 da Gênese, quando Kardec disserta minuciosamente os milagres e predições cristãs, onde ele fala desse homem, dessa figura mística. E reparem, hoje a gente vai conversar sobre esse Jesus histórico através do Espiritismo, mas pensando cientificamente através da Gênese, filosoficamente através do Livro dos Espíritos, religiosamente através do Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente também vai acessar historiadores e filósofos que falam sobre esse Jesus histórico que a gente muitas vezes não entra em contato, E doutrina espírita, por afirmar-se progressista, meus amigos, a gente precisa estabelecer conexões com a ciência da Terra contemporânea, a gente precisa estabelecer conexões com a filosofia contemporânea da Terra. Historiadores, eu tive a oportunidade de ter aula com o maior especialista de Jesus histórico no Brasil, professor André Chivitarese, um homem maravilhoso que dedica os seus últimos 22 anos de vida à pesquisa dessa figura histórica que é Jesus, para além do religioso, porque diz o próprio André que os religiosos estudam bastante os rastros religiosos deixados por essa figura, que é Jesus, mas ele se incumbe de estudar esses pequenos rastros históricos. Porque vejam bem,
A Rosália hoje, ao desencarnar, como que vai contar a história da Rosália? Através da oralidade, né? Mãe, pai, irmãos, vizinhos, né? Companheiro, todo mundo que convive com a Rosália vai saber o que dizer. Mas também vai contar a minha história, minha certidão de nascimento, vai contar a minha história, as fotos que eu estou presente, vai contar a minha história, os objetos que eu utilizo. Há uma facilidade maior da gente estabelecer um rastreamento histórico hoje, porque a gente tem bastante acessos a uma série de fontes escritas e não escritas, que nos ajudam a contar a história. A época de Jesus, pessoal, é bem interessante que eu vou falar agora, né? Mas há uma diferenciação na história entre Jesus e o Cristo, como se Jesus fosse o homem e Cristo fosse essa figura mítica, desligada de Jesus, do homem Jesus. Essa figura messiânica, essa figura que surge como Filho de Deus Salvador, essa figura que hoje orienta 2 bilhões de pessoas pelo planeta. E existe esse homem Jesus, o homem carpinteiro, o homem filho de José e de Maria, o homem que chama atenção nos lugares que a arqueologia já consegue chegar, como por exemplo a Judéia, como por exemplo a Samaria, né? Que são locais por onde Jesus passou e que por muito tempo a história e a arqueologia procuraram, e agora no século XXI nós temos acesso. Olha que interessante a gente pensar. Então, esses rastros de Jesus, quando lá na antiguidade a gente só tem 2 ou 3 linhas de um historiador chamado Joséfo falando sobre o homem Jesus, a existência desse homem Jesus, né? Nós temos em contrapartida fontes orais. E por que a gente só tem fontes orais falando por Jesus? A começar, pessoal, o próprio Jesus, ele se expressa de uma maneira oral, ou seja, ele não deixa nada escrito. A única passagem que nós conhecemos que Jesus escreve é a passagem da mulher adúltera. E ainda assim há uma simbologia, né? Jesus escrevendo na terra para que o vento leve. Existe essa metáfora da escrita de Jesus na passagem da mulher adúltera. Mas nós não temos escritos do próprio Jesus. E todos os evangelistas que hoje são considerados canônimos pelo cristianismo, né? Lucas, João, né? Mateus e Marcos, os 4 evangelistas, eles só vêm a escrever quase 100 anos após o desencarne de Jesus. Eles têm outras fontes, e aí é que é muito interessante, né? Por exemplo, a Rosália desencarna, as fontes orais são as pessoas mais próximas à Rosália. Mas ao passar dos anos, a gente vai ter fontes secundárias e terciárias, ou seja, alguém ouviu o que a minha irmã falou sobre mim e escreveu. Né? Os evangelhos, eles surgem quase um século após Jesus. E é importante, pessoal, a gente pensar que o homem Jesus a gente ainda não conseguiu acessar. Não temos ossada, não temos certidão de nascimento, não temos fotografia, não temos registros escritos que a história ocidental pede, né, como uma comprovação histórica. Mas nós temos, por exemplo, as sombras de Jesus. Assim como, através de Platão, a gente alcança Sócrates, que é uma outra história oral de conhecimento, né, da filosofia grega, assim como a gente acessa Sócrates, a gente já consegue acessar Jesus através da oralidade. E através da oralidade a gente tem os 4 evangelhos, que a gente chama de Novo Testamento, nós temos as 7 cartas de Paulo, que antecede os 4 evangelhos canônicos, mas as pessoas utilizam, né, os cristãos no geral, eles utilizam mais o que chamam de Bíblia Sagrada, os 4 evangelhos canônicos, né, canônicos porque a Igreja Católica, em concílio, decide que esses 4 são os evangelhos que os católicos devem acessar, e os evangélicos, 16 séculos depois, também acessam esses 4 evangelhos. E as cartas de Paulo, né, Paulo ele populariza Jesus. Paulo ele é a revolução, é Jesus sendo colocado em prática. Olha que interessante.
né? Então, através de Paulo de Tarso, a gente consegue acessar um Jesus histórico, através das suas cartas que mostram um Jesus alegre, que mostram um Jesus dinâmico, que mostram um Jesus revolucionário pelo coração, né? Esse mesmo amor que a gente tem registrado na lei de amor, que silencia os leões, né? Que estremece as nações, né? Que anuncia dentro de nós um sol interior, né? Ao pronunciar a palavra amor, é uma passagem muito bonita essa de Lázaro. A gente pensa que amor, em sua etimologia, fazer o bem, tem a mesma etimologia de alegria. E as cartas de Paulo, elas trazem essa simbologia da alegria, da importância da alegria. E é isso que eu também gostaria de trazer na nossa breve reflexão sobre Jesus histórico. A importância de um homem que foi revolucionário no seu tempo, que nasce simples dentro de uma vila, que talvez no século XXI ele não seria notado, mas ele estava dentro de um contexto de um império romano, e diferente, por exemplo, de outros seres que foram considerados místicos à época de Jesus, como João Batista, né, que era muito respeitado à época de Jesus, né, que é primo de Jesus e que vem a ser uma das figuras mais importantes ali daquele cenário. E também a gente tem o Apolônio e tem o egípcio, que são outras duas figuras, mas que estão mais à Ásia e à África. E são consideradas hoje muito mais místicas, né, do que religiosas. Mas eram figuras que também estavam antenadas com a espiritualidade e que a história começa a acessá-las, porque elas também fazem parte desse rastro, dessa sombra que vai nos fazer chegar a Jesus. Olha que interessante, né, meus amigos? Então, a gente tem hoje, através do professor André Leonardo Chevitarese, através de uma gama de historiadores, inclusive historiadores espíritas, que estão muito curiosos para saber quem foi esse homem. Só que quando a gente chega ali no século XIX, a gente já vê um boom de experiências, um boom de observações, e o espiritismo enquadrado nesse boom de experiências e de observações. E a pergunta de Kardec, ela foi fundamental no Livro dos Espíritos para que a gente entenda Jesus como um guia e como um modelo. Meus amigos, à época de Jesus, nós tínhamos um filósofo chamado Diógenes. E o Diógenes, ele observava, dentre aqueles que amavam a sabedoria, né, os filósofos, os cínicos, que diferente da simbologia dos cínicos de hoje, que são aqueles que são fingidos, que não vivem aquilo que pregam, os cínicos, eles vivem como cães. Então, eles comem o que dão, eles vestem o que dão. E Jesus vivia a moda dos cínicos, de maneira simples, né? Me deste de beber, me deste de comer, na simplicidade, na posse daquilo que era necessário para Jesus e para os seus, para a sua peregrinação. Ele vivia como um cão-guia. Então, a grande sacada da pergunta de Kardec, qual o tipo mais perfeito para que nos sirva de guia e de modelo? E os espíritos falam, observe Jesus, é porque Jesus, na verdade, pessoal, ele é o nosso cão-guia. A gente não sabe muito sobre a verdadeira vida. Talvez alguns de nós não queira nem mesmo saber. Porque quando a gente sabe, a gente não consegue mais ser manipulado. Quando a gente sabe, a gente não pode mais dizer que não sabia. Jesus nos vem como um cão, melhor amigo do homem, um cão-guia, para nos orientar nos nossos caminhos. E que para nós entendamos que nós somos muito cegos ainda moralmente. Então, essa orientação, ela é uma orientação disciplinada. Jesus é o nosso guia. Nós não entendemos muitos caminhos, mas nós os seguimos porque a gente sabe
que esse irmão é o tipo mais perfeito que Deus possibilitou que tivéssemos contato. E a Gênese nos abre mais ainda os olhos ao dizer que Jesus era o grande manipulador de fluidos da terra. Era aquele que alertava o tempo inteiro que nós somos deuses, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus em fluidos, que nós podemos nos comunicar através do fluido cósmico universal, que é muito mais rápido que o som, que é muito mais rápido que a luz. Que dentro de nós há uma fé que, se a gente tiver ainda um grãozinho de mostarda, a gente pode transportar montanhas, pessoal. O poder da fé que a gente não imagina. E Jesus nos diz o tempo todo, a tua fé te salvou. Muito bom, né? É muito bom a gente pensar que essa figura mística, e eu tenho dito algumas vezes nessa nossa conversa, nessa nossa primeira metade de conversa, que há uma diferença entre o mítico e o místico. Porque o mito é aquilo que não existe. Se a gente chama algo de mito, que a gente não tem como provar, mas a Rosa de Saron, o Rabi, aquele que os cristãos primitivos dão hosana, essa figura que já tem um rastro para a gente entender, ela é mística, porque a gente não consegue ainda tocar Jesus historicamente, mas a gente já consegue respirar Jesus, a gente já consegue sentir Jesus através da transformação de tantos. Nessa época do ano, em que a gente pensa Jesus e que a gente sente Jesus com mais intensidade, né? É o período em que Jesus está bem próximo à órbita terrestre, então a gente tem esses sentimentos de modificação, né? Esses sentimentos de transformação. São essas sensações, são esses sentimentos, são essas emoções que a gente vê descritos no capítulo 15 da Gênesis. São 64 itens, se eu não me engano, mas vale a pena a gente dar uma lidinha, sabe, aos pouquinhos e procurar entender que figura é essa, que nos serve de guia, que nos serve de orientador, mas também que nos serve de modelo. E essa é a parte mais interessante da pergunta, porque o guia a gente consegue entender. A gente é cego moralmente. Não passamos ainda pela estrada de Damasco, ou não entendemos ainda que a nossa estrada de Damasco é agora. A nossa transformação, ela está vindo a passos curtos, porque ninguém regride. Mas talvez chegue um momento que a gente realmente tome aquele baque, né? Aquele despertar mais intenso, como Paulo de Tarso na sua transformação, na estrada de Damasco, no seu deserto pessoal, né? Agora, modelo. Por que Jesus é o nosso modelo? Se nós pegarmos a etimologia da palavra modelo, a palavra modelo ela significa a medida em geral. Significa que não pode ultrapassar aquela medida. Meus amigos, Jesus é modelo e os espíritos respondem diretamente essa pergunta porque Kardec fala que é o tipo mais perfeito. Em nenhum momento os espíritos disseram que antes de Jesus não houve alguém para a gente se inspirar. E em nenhum momento os espíritos disseram, desculpa novamente, os espíritos disseram que futuramente não haverá espíritos a nos inspirarem na Terra. Mas eles deixaram assim, bem nítido, né? E a pergunta de Kardec foi bem direta. O mais perfeito é Jesus. E se a gente lê todas as leis morais contidas no Livro dos Espíritos, Jesus exemplifica todas elas. Quando a gente diz que o mal é mal em qualquer tempo, que o bem é bem em qualquer tempo, que o amor é a união entre seres,
que a igualdade é espiritual, que homens e mulheres buscam pela equidade em seus corpos, habitam corpos diferentes para poderem ter desafios diferentes relacionados aos seus corpos. Isso tudo é exemplificado por Jesus. Quando Jesus diz para nós, eu vim para os doentes e não para os sãos. Quando Jesus se aproxima do samaritano, narra, né, a parábola do samaritano, quando é um samaritano que dá a Jesus de beber. Quando Jesus é tocado por uma mulher hemorroísa que é escrachada durante 12 anos da sua vida e ele percebe, ele diz, alguém me tocou porque de mim saíram virtudes, eu bem sei. A gente dança, a gente canta, a gente faz palestra por Jesus, para Jesus, com Jesus, mas a gente tem se dedicado muito pouco a ser como Jesus. A gente tem se dedicado muito pouco a tocar em Jesus, a perceber esses rastros, a perceber a beleza dessa sombra. O modelo, essa medida em geral, que é a medida mais perfeita, é a medida que observa a todos como filho de Deus, mas sabe que todos têm a sua individualidade. Andar ao lado de publicanos, curar leprosos, curar crianças, curar idosos, cegos, paralíticos, são todos os marginalizados da terra até hoje. Jesus esteve ao lado de todos eles, porque Jesus escolheu um lado, meus amigos. E quando eu digo que Jesus escolheu um lado, eu não estou falando de ideologia, eu não estou falando de política, eu não estou falando de esquerda ou de direita, porque isso é uma análise superficial aos olhos de Jesus. Eu estou dizendo que Jesus escolheu o lado do bem. Eu estou dizendo que Jesus exemplifica a lei de justiça, de amor e de caridade. Eu estou dizendo que Jesus observa a todos como filhos de Deus, que nós somos, mas entendem que alguns desses filhos de Deus, infelizmente, ainda não conquistaram o seu direito de ser nesse planeta. Jesus, meus amigos, nunca negou, por exemplo, nesse sentido, a existência do racismo, do machismo, do sexismo, né, da expropriação de mulheres, dos extremismos políticos. Ele nunca disse que isso não existia. O que Jesus veio para afirmar é que aos olhos do Espírito isso é irrelevante. E é essa proposta histórica de Jesus que eu venho fazer esse convite para vocês. Nós temos pouco para afirmar a presença histórica de Jesus, fisicamente falando, porque a Palestina sofreu um grande incêndio nos anos 70. Se havia algum escrito, um manuscrito, naquele momento mais efervescente da Palestina, ele se perdeu, ele foi queimado. Mas nós temos uma tradição oral que traz Jesus para os nossos dias. E quando eu proponho a vocês, meus amigos, que vão buscar a ciência do Jesus histórico através de Leonardo Chivitarese, que vão buscar a filosofia desse Jesus histórico através de filósofos como Mário Sérgio Cortella, livros, vídeos no YouTube, uma série de pessoas já falando sobre esses rastros do Jesus histórico. A minha proposta para vocês, meus amigos, é que nós nos atenhamos ao entendimento de que a gente vive um tempo, mas quando nós nos dizemos espíritas, nós temos que entender esse tempo sob a ótica da imortalidade. O convite que esse Jesus histórico nos faz é: integre-se ao seu tempo, sem esquecer-se da sua essência. Lute com gentileza, lute com amor por todos os seus, por todas as nossas relações. Eu desejo a você, meu amigo, minha amiga,
que esse dezembro de 2020 seja de muita reflexão, que você abra as portas para a entrada desse Jesus que é só amor, desse irmão que nos orienta e que nós devemos fechar os olhos para seguir a essa orientação que nos é dada através do coração. Que nós entendamos que esse modelo, que essa medida é o que a gente almeja alcançar. E que nessa vida talvez a gente não consiga, mas que a gente precisa dar o próximo passo. É importante estudar esse homem de origem camponesa, esse homem que era explorado com os seus no Império Romano, esse homem que vem com uma missão única e específica de instaurar o reino dos céus naqueles que só entendiam o que era de César. Jesus histórico, aquele que também é a personificação da história, a ciência dos homens no tempo, como diz o historiador Mark Bloch. Jesus era um homem no tempo, atento às injustiças do mundo, atento ao respeito àquele que é diferente, atento a estender a mão àquele que está lá embaixo, atento ao sentar quando aquele que está na sua frente não consegue se levantar. Que Jesus abençoe as nossas vidas e que nós cada vez mais, com muita emoção, com muita força, com muito amor, nós abramos as portas do nosso coração para esse grande ser, que é o nosso guia, que é o nosso modelo e que nos incentiva diariamente para onde nós almejamos chegar. Mas a gente não vai chegar se a gente não tentar. Desejo a vocês um nascimento de Jesus nos corações de vocês nesse Natal esplendoroso. Que essa noite de Natal que nunca é igual para nenhum de nós seja uma noite de Natal relucente. Que a estrela que guiou aqueles 3 reis acenda dentro de cada um de nós, para que futuramente nós também sirvamos de modelo para alguém. Mas com a certeza de que quem está ao nosso redor nos observa e que o nosso irmão mais velho sempre espera o nosso avanço. Um grande beijo, fiquem com Deus, um dezembro maravilhoso e um 2020 de muita paz, de muita saúde e de muito refazimento.